Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez. A primeira vez que eu vim pregar em Juazeiro foi aquela vez que estive aqui. Aí eu tive agora recente na sede da Assembleia de Deus. E agora estou de novo aqui. Acho que já tem que arrumar um endereço aqui mais para perto, né? Porque a viagem é comprida. Eu comecei a viajar ontem, meio-dia, para poder chegar aqui hoje. Mas as boas mãos do Senhor nos conduziu até aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja, pelo pastor Teobaldo. Quero louvar a Deus por essa conferência, pela liderança dessa conferência, irmão Saulo. Muito obrigado pelo carinho, pela credibilidade, pela receptividade, pelas portas desse evento abertas para a gente compartilhar alguma coisa da parte de Deus. Eu fico sempre muito feliz, porque em meio a tantos homens e mulheres de Deus, quando as pessoas lembram da gente, eu acho que isso é graça, é favor do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos bíblicos. Primeiro você vai localizar Êxodo capítulo 3, versículo 14. Depois que você achar Êxodo capítulo 3, versículo 14, você vai colocar aí um marcadorzinho e vai localizar também João capítulo 14, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 14, e depois João capítulo 14, versículo 6. Quem achou Êxodo 3,14, diga amém. Amém. Quem não achou Êxodo 3,14, diga amém. Quem achou também João capítulo 14, versículo 6, diga amém. Amém. Agora só quem não achou, diga amém. Então adiante. Gente, que alegria. Tenho tanto de Deus para compartilhar essa noite com vocês. E o bom é que não é na agonia daquela primeira vez, que a passagem do ônibus já estava comprada, né? 10h30. Agora o culto hoje pode acabar meia-noite. Façamos menção dos textos bíblicos. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Transite agora lá para João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queria que você baixasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração e orasse um pouco junto comigo. Deus, na tua presença nós estamos e te glorificamos por aqui estar. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Pai, o Senhor sabe das batalhas espirituais que cada um, dentro da sua individualidade, enfrentou para aqui estar. Quantas coisas contribuíram nos últimos dias para que muitos dos seus filhos não estivessem aqui agora. Mas o Senhor sonda e conhece de maneira peculiar a cada um. E eu te peço nesse instante, eu sei que esse lugar é teu, esse povo é teu. Passe em revista no meio dos seus filhos e vai tocando no cansaço físico, vai tocando no cansaço emocional, vai tocando no cansaço espiritual. Manifeste-se como um renovo, Pai, no meio dos seus. Todo o cansaço mental vai jogando por terra e torne cativa toda a mente a Ti.
tudo aquilo no mundo espiritual que se manifesta como barreira, como impedimento, como resistência à obra do Senhor sobre nós nessa noite, nesse lugar. Eu te peço, vai jogando por terra, porque não existe maldade que possa fazer-lhe oposição, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor disse na boca do profeta: tu és, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos, e operando o Senhor, ninguém poderá lhe impedir. Todos os inimigos que contra o teu povo entrou por um caminho, cumpra a tua palavra sobre nós essa noite, e faça com que cada um deles bata em retirada por 7 caminhos, porque quando o diabo chegou quente, a proteção do Senhor já estava fervendo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai, eu te peço, toda seta, todo dardo inflamado das trevas, nós embraçamos o escudo da fé nessa noite e declaramos que toda arma preparada está vencida e posta por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, visita o fraco aqui e fortalece. Toma o caído pela mão e coloca ele de pé outra vez. Pega o cansado e dá uma injeção de ânimo. Pai, eu te peço, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, passa em revista no meio do seu povo. Vai dissipando a inquietude, vai dissipando a perturbação. Ó Deus, eu oro para que pelo poder da tua presença nesse lugar e pela envergadura que a tua palavra tem, que aconteça a cura em todas as esferas da nossa vida. Vem curar finanças, vem curar a alma, vem curar a mente, vem curar o corpo, Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa manifestar poder no sangue, nos ossos, nas veias, nas artérias, no útero da mulher que é estéril. Nessa noite nós oramos para que toda doença seja subjugada e vencida pelo poder da autoridade do nome que está sobre todo nome. Nós rogamos nessa hora, nós clamamos o poder do sangue precioso que foi vertido na cruz, e nós declaramos que toda nuvem de demônio é dissipada, toda nuvem de ameaça perde força. E essa é a noite em que adiante de nós temos a consciência de que vai o valente, mais valente do que qualquer valente que tente nos intimidar. Oh Pai, tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, Pai, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza das águas, Pai. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor está no meio dela e ela não será abalada. Nós salmodiamos, Pai, o Senhor ajudará ao romper da manhã. As nações se moveram, os reinos se embraveceram, mas o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós salmodiamos na tua presença com leveza, na convicção de que diante das batalhas que nós temos enfrentado, nós sairemos vitoriosos. Vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Diante de toda a batalha que está travada, o Senhor se manifesta como a segurança do seu povo e lhe diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado na terra. A nossa esperança, a nossa paz está no fato de que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Pai, quando Daniel se pôs a orar, houve batalha nos ares. O Senhor mandou resposta para Daniel através de um anjo mensageiro, mas a tua palavra diz que houve obstrução da via no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia colocou-se no caminho para que aquilo que o Senhor havia liberado para Daniel não alcançasse. Mas o Senhor não tem apenas anjos mensageiros, tem anjos da categoria de guerra. O Senhor mandou arcanjo batalhar, e nessa noite nós oramos, Pai, todavia no mundo espiritual que se encontra obstruída, dá ordem aos seus anjos de guerra para travarem batalha em favor do seu povo, e faça com que tudo aquilo que o Senhor para nós liberou nos alcance nesse lugar, na plenitude, na totalidade. Senhor, nada do que tu tens para fazer cairá por terra. Esse lugar já está tomado pelo poder do teu nome, esse lugar já está tomado pelo poder da tua palavra, e eu creio, não há espaço para principados, potestades, não há espaço para maldições, nem para cadeias, correntes, algemas, grilhões. Glorifica o teu nome sobre nós e manifesta em nosso meio o poder curador, libertador, remidor da tua palavra. Nós oramos te pedindo uma vez mais que tenhamos uma experiência com o teu poder e com a manifestação do teu sobrenatural. Assim seja, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Você pode gritar amém? Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês um pouquinho sobre identidade e propósito. Quero começar estabelecendo aqui um paralelo entre Moisés e Jesus, que o texto que nós lemos em Êxodo capítulo 3 fala-nos sobre Moisés, e o texto que nós lemos em João capítulo 14 fala sobre Jesus. Pastor Pedro, pode ver. Quem é Moisés? O libertador de Israel. Quem é Jesus? O libertador do mundo. E diante disso, de cara, a gente já se depara diante de um princípio muito importante dentro do reino de Deus. Temos vivido um tempo em que muita gente está limitado dentro da bolha da individualidade. Só que Deus vai dar Moisés a Israel e vai dar Jesus ao mundo. Porque a proposta de Deus, através de nós, nunca será individual. Ela sempre abrangerá a coletividade. Deus levanta Moisés para Israel e dá Jesus ao mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Então, de cara, eu preciso te dizer: fure a bolha da individualidade. Porque enquanto você buscar a Deus respaldado na individualidade, vou te dar uma notícia ruim: você não vai achar Deus. Porque se o sonho é seu, só diz respeito a você e só contempla os seus interesses, Deus não quer arte nem parte nesse sonho. Te vira, problema teu. Não conte com a ajuda do divino. Porque Moisés é dado a Israel, Cristo é dado ao mundo. Oh, minha gente, temos vivido um tempo onde fala-se muito sobre sonhos, desejos, ambições, e tem muita gente achando que Deus se submeterá aos seus sonhos, desejos e ambições. Mas eu gosto de fazer menção no meio dessa mensagem de Ana, porque Ana passou muito tempo desejando ser mãe. Só que Ana desejou por muito tempo ser mãe
a título de realização pessoal. E enquanto ela quis ser mãe a título de realização pessoal, Deus não inclinou o coração para o desejo do coração dela. Só que Ana fura a bolha da realização pessoal e faz uma oração um dia. Em face do seu sonho, ela lança o seu desejo no colo de Deus e diz assim: Senhor, se da tua serva te lembrares, e dela não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, eu vou lhe devolver, para que ele lhe sirva todos os dias da sua vida. Deus gostou da oração, porque Ana não desejava mais uma realização para se satisfazer, mas na satisfação dela, ela desejou que Deus também se satisfizesse. E nós precisamos começar a buscar Deus nessa perspectiva. Não é só para a gente se satisfazer, mas para que, sobretudo, Deus possa se satisfazer dentro da nossa satisfação. Porque Ana estava querendo um filho, e Deus estava precisando de um sacerdote, estava precisando de um juiz, e estava precisando de um profeta. Quando ela pega o filho que ela quer e diz que entregará a Deus, caso Deus conceda-lhe a graça de gerar, Deus então vai abrir a madre da mulher estéril, porque ela está colocando na mão dele, e não mais deseja aquilo somente a título de individualidade. Então, por causa da oração certa, por causa do sentimento certo, Breno, existe oração errada? Claro. Tiago capítulo 4, versículo 3, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Nós temos buscado a Deus pensando no nosso plano de carreira, na nossa aposentadoria, na nossa vida financeira, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, e às vezes os nossos pensamentos e a nossa busca a Deus não está respaldada em mais nada além das nossas preocupações com as nossas próprias questões. Mas quando Ana faz a oração certa, Deus faz ela gerar Samuel, e Samuel não se manifesta como uma resposta de Deus para Ana, mas como uma resposta de Deus que se manifesta através de Ana. Nós temos buscado em Deus respostas para nós, quando na verdade Deus não tem interesse de dar respostas para nós, mas Ele quer manifestar respostas através de nós. A gente não é a represa, a gente é o canal do fluir, não para na gente, passa por nós e precisa alcançar outras pessoas. Quem é Samuel? Samuel é conhecido só por ser filho de Ana? Não, Samuel é conhecido por ter desenvolvido um tríplice ministério. Ele foi sacerdote, ele foi juiz e ele foi profeta. Qual a função do sacerdote? Conectar o povo a Deus. Qual a função do profeta? Manifestar a palavra de Deus. Qual a função do juiz? A função do juiz é manifestar a justiça de Deus. Então aquilo que Ana gera vai conectar o povo a Deus, vai manifestar a palavra de Deus e vai estabelecer justiça de Deus. Comece a fazer a oração certa e Deus vai te fazer gerar coisas que vão fazer com que gente se conecte a Ele, com que gente seja alcançada pela palavra dEle e com que gente seja agraciada pela manifestação da justiça dEle. Então assim, Breno, eu quero ser médico. Se você quiser ser médico só pela vaidade de dizer que é doutor, tu se vira sozinho para conseguir teu diploma por conta própria. Não vai orar não, que Deus não vai ajudar não. Tu te vira. Breno, e como é que eu faço para Deus querer me ajudar? Então, você começa a imaginar você atuando na medicina no campo missionário. Aí você começa a orar, apresentando a Deus a estrutura de um projeto. Quando você for um médico, quando você estiver endinheirado, apresente para Deus já a estrutura de um projeto no campo do social, associado ao campo missionário. E você vai ver Deus potencializar sua capacidade de absorção de conteúdo. Você vai ver Deus ampliar a sua inteligência. Você vai ver o espírito de excelência que repousou sobre Daniel repousar sobre a sua vida. Agora isso só acontecerá quando a gente começar a romper com a bolha da individualidade e entender que Deus está nos chamando para exercer poder de influência sobre o coletivo. É muito importante começar a mensagem desse jeito, porque isso nos confronta dentro do nosso egoísmo. Agora veja bem, Breno, por que você leu sobre Moisés e sobre Jesus? Qual a conexão? Ambos têm identidade de libertadores,
E é evidente que o propósito de um libertador é libertar. Há algo em comum na verdade, há vários aspectos em comum entre Moisés e Jesus. Eu quero destacar apenas um. Quando Moisés nasceu, ele nasceu debaixo de um decreto de morte. Quem lembra, diga amém. Faraó, levantou-se um faraó que não reconhecia José, porque na época de José, os israelitas passaram a ser amados, respeitados, benquistos, queridos e prosperaram dentro da terra do Egito. Só que os faraós que respeitavam José e respeitavam os israelitas morreram. E agora levanta-se um faraó que é patriota de uma forma doentia. Ele considera que os israelitas dentro do território egípcio é uma ameaça, porque estão se tornando muito numerosos, estão ficando muito expressivos. E esse faraó pensa: rapaz, se esses israelitas resolvem fazer aqui uma rebelião, eles tomam o poder da gente brincando, eles dominam tudo aqui, facinho, facinho. Então ele começa a oprimir os israelitas, a fim de que os israelitas parem de reproduzir. Ele queria promover uma espécie de controladoria da natalidade. Ele queria que os filhos de Israel parassem de fazer filho. Então esse faraó aumenta a carga trabalhista sobre os israelitas, sobre os hebreus. Coloca o povo para trabalhar exaustivamente, acreditando que quando chegasse de noite, as mulheres iam estar muito cansadas, os homens também, e ninguém ia fazer menino. Só que ele se enganou, porque apesar de ter aumentado a carga trabalhista ou a carga escravagista, o povo de Israel continuava fazendo filho, trabalhava igual condenado o dia inteiro. Quando a noite caía, meu irmão, a lâmpada das mulheres estava acesa e os cabras estavam tudo disponível, e o povo de Israel continuava crescendo e crescendo e crescendo. E a Bíblia diz que o povo não só crescia, como se fortalecia. Essa estratégia não tendo dado certo, esse faraó toma uma atitude extrema. Ele decide decretar um infanticídio. E ele dá ordem para que toda criança do sexo masculino nascida das hebreias seja lançada no rio Nilo. O rio Nilo, até os dias de hoje, é o rio que possui os maiores crocodilos do mundo. Então, imagine, o rio Nilo ficou vermelho de tanto sangue dos bebês das mulheres hebreias sendo lançados para os crocodilos. É no meio dessa perturbação que Moisés nasce. Joquebede o tem, nem coloca nome nele porque não dá tempo, tenta guardá-lo pelo tempo que consegue. Depois de um tempo não dá para Joquebede continuar com o menino, você conhece a história. Ela prepara um cestinho de junco, passa betume, coloca o menino dentro daquele cestinho e se despede dele, soltando ele na correnteza do Nilo. A corrente do Nilo leva aquele menino, aquele cestinho, até diante da filha de Faraó, que ficou apaixonada pela criança quando ouviu ela chorar. E aí a filha de Faraó disse: esse é dos hebreus, mas agora será meu. Aí ela adota Moisés e bota nele o nome de Moisés. Quem assiste os 10 mandamentos pensa que o faraó dessa época era Ramsés, mas não era Ramsés não. Segundo os historiadores, o faraó dessa época se chamava Tutmose. Tut quer dizer Deus e Mose quer dizer Moisés. A filha de Faraó coloca em Moisés o nome do pai dela, Moisés. Eles acreditavam que Tutmose era uma divindade que tinha poder sobre as águas, e por isso ela coloca o nome na criança de Moisés, porque ele foi trazido pelas águas. Então aquilo mexe com a cabeça dos egípcios e faz eles entenderem que aquilo era um presente do Deus das águas para a filha do faraó. Enfim, Moisés cresce dentro daquela cultura, aprende aquela linguagem, ele absorve tudo que diz respeito ao Egito, e o Egito está achando que vai acabar com a identidade dele desse jeito. Só que Moisés sabia que era hebreu, e passados cerca de 40 anos, ele vivendo dentro do Egito, ele vai ver um dos egípcios oprimindo um dos seus irmãos hebreus, e o sangue dele vai ferver nas veias. Ele vai defender o hebreu, acaba matando o egípcio num conflito corporal. Ele enterra o corpo daquele egípcio na areia, só que o vento sopra e o corpo é descoberto, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado.
Quando aquele corpo é descoberto, Moisés foge do Egito, com medo das consequências que viriam sobre ele por conta do seu crime. Ele foge do Egito. Ele foge do Egito e sai errante pelo deserto. Ele vai parar numa terra chamada Midian, onde ele conhece a sua mulher, casa-se com Zípora. E o sogro dele chamava-se Jetro, era pastor de ovelhas. E Moisés passou a também cuidar das ovelhas do seu sogro, passou a trabalhar com o seu sogro. E Moisés vai viver agora um novo ciclo de 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas. Gente, passado 40 anos, ele está lá no Horebe. E quando ele está no Horebe, ele tem a visão, que na verdade não é uma visão, acontece de forma literal. Aqui em Êxodo capítulo 3, a sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ele vê a primeira vez, toma um susto, vira a cara, e como quem diz, não acredito no que eu estou vendo. Enquanto ele prepara-se para olhar de novo, para ter certeza se o que ele estava vendo era aquilo mesmo, a voz do Senhor manifesta-se do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, vira aqui para lá, e tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que tu estás é santa. Então Deus começa a conversar com Moisés e falar sobre a aflição dos filhos de Israel. E Deus vai lhe dizer: Moisés, eu ouvi o clamor dos meus filhos lá no Egito. Eu ouvi o clamor dos meus filhos lá no Egito e desci a fim de livrá-los. Gente, isso é profundo, porque Deus não está dizendo a Moisés que desceu para livrar Israel só porque Israel está sofrendo. Não, a motivação para a descida de Deus não é o sofrimento de Israel, é o clamor. Eu ouvi o clamor dos meus filhos. Porque tem gente que acha que não precisa clamar, porque Deus vê o sofrimento. Só que Deus não se manifesta onde há sofrimento. Deus só se manifesta onde há manifestação de fé. Deus não está descendo porque o povo está sofrendo. Deus está descendo porque o povo está orando, porque o povo está clamando. Eu ouvi certa feita alguém se achando evoluído espiritualmente. Aí falou assim para mim: eu não peço nada a Deus, nada assim financeiro, nada, sabe, trivial, porque Deus sabe do que eu preciso. Então não falo nada. Quando a coisa aperta, eu fico de boa, porque eu sei que Deus está vendo. Não peço nada. Eu digo: você está doida, você não está além da Bíblia não. Esse comportamento é estranho, não é de gente evoluída. Esse comportamento é de gente que não lê Bíblia e fica crendo em umas filosofias idiota, achando que isso revela o evolucionismo da sua alma. Não, isso aí é besteira, porque Deus não se manifesta onde há necessidade. Se Deus se manifestasse onde há necessidade, tinha ninguém passando fome agora. Se Deus se manifestasse onde há necessidade, não tinha ninguém doente agora. Se Deus se manifestasse onde há necessidade, tinha ninguém desempregado agora. Se Deus se manifestasse onde há necessidade, não tinha ninguém sofrendo agora, porque aonde houvesse uma necessidade, ali Deus se manifestaria. O que faz Deus se manifestar é o exercício da fé. A mulher do fluxo de sangue não foi curada porque precisava de cura, ela foi curada porque buscou Jesus. Bartimeu não foi curado porque precisava de cura, ele foi curado porque quando ouviu falar que Cristo estava passando, começou a clamar. Em Mateus capítulo 15, a filha da mulher Cirofenícia, que estava miseravelmente endemoniada, não foi liberta porque precisava de libertação. Ela foi liberta porque a mãe dela buscou Jesus. Então assim, não fique aí sofrendo, achando que Deus vai sentir dó de você só porque você está sofrendo, não. A palavra de Deus para nós é: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, das quais você ainda não tem conhecimento. Então o que vai fazer Deus se manifestar por você não é Ele ver o seu sofrimento, é Ele ouvir o seu clamor. Moisés, eu ouvi o clamor dos meus filhos e vi o sofrimento deles, por isso desci para livrá-los. Então Deus é motivado a entrar com libertação por causa do clamor. Eu preciso dizer para a igreja desse tempo: nós precisamos orar, e você já sabe disso. Breno, se eu já sei, por que você está falando? Porque você não está fazendo. É por isso que eu estou falando. Uma mãe, um pai faz assim, fica dizendo a mesma coisa para o filho. Enquanto o pai e mãe estão repetindo a mesma coisa toda hora, é porque o comportamento do filho não
mudou. E Deus está falando com você há tempos, que é tempo de estreitar o relacionamento, é tempo de afunilar esse devocional, é tempo de você não passar nem um dia sequer sem orar. Deus está nos dizendo que os dias são maus, e se a gente não despertar para o fato de que precisamos acrescentar profundidade ao nosso relacionamento com Ele, a gente vai continuar levando chumbo no campo de batalha. Assim diz o Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Breno, Deus sabe das minhas necessidades, Ele que vem até mim, Ele sabe das suas necessidades, mas não virá até você só por causa daquilo que você precisa. Me responda uma coisa: quando você sente sede, é o bebedouro que sai do lugar dele e vem até você, ou é você que sai da onde está e vai atrás do bebedouro? Você sabe onde é a fonte, você sabe onde se mata a sede, e Cristo está dizendo: vinde, 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 vinde. É tempo de estreitar o relacionamento com Deus. Deus dizendo isso a Moisés, que ouviu o clamor do povo e que vai libertá-los, e Moisés está tentando entender, né? Eu tenho o que a ver com isso? Eu tenho o que a ver com isso? Aí Deus vai dizer a ele: você foi o escolhido. Unidunité, salamé, migué, sorvete coloreu, o escolhido foi você. Moisés fica preocupado. Diz: não pode ser. Deus está dizendo a Moisés: vá para o Egito, volte para o Egito. Ele não quer voltar para o Egito, porque ele fugiu do Egito por causa do problema que deixou lá. Lembra do egípcio que ele matou? Quem é que quer voltar para um lugar de onde fugiu, tendo deixado lá um problema dessas proporções? Moisés tem motivos particulares para não voltar, mas o propósito é coletivo. Ele vai ter que engolir suas questões particulares e individuais para cumprir o propósito. Sabe o que é que acontece com a gente? A gente supervaloriza as questões individuais e particulares e permitimos que essas questões individuais e particulares interfiram no cumprimento do nosso propósito. Eu não sei que evangelho é esse que a gente anda aprendendo. Esse evangelho que Deus só proporciona conforto para nós. Gente, que dia que o evangelho foi confortável? Eu não sei que dia que foi que o evangelho foi confortável. É um desconforto terrível viver o exercício do evangelho, porque ouve-se que Jesus vai arrancar os falsos da sua vida. Ele não vai não, porque se Deus deixou Judas pertinho de Jesus, por que é que ele vai nos livrar da falsidade? A gente está crendo em profecias que dizem que Deus limpará a nossa vizinhança. Os vizinhos que não prestam vão ter que arrumar outro bairro para morar. A gente está crendo que no nosso trabalho quem nos persegue vai morrer. E esse tipo de coisa. Ai de quem bole comigo, ai de quem mexe comigo, ai de quem me afronta, ai de quem me toca, ai de quem posta indireta para mim. Não tem ai nenhum sobre eles. Não tem ai nenhum. Você vai ter que engolir suas questões particulares, a besteirinha individual, vai ter que engolir. Por quê? Moisés, se você não engolir, é difícil engolir, beba água. Se você não engolir, os cativos não serão libertos. Você precisa engolir isso. Breno, porque na minha escola tem um grupinho que me persegue. Pois é, você tem que amar aqueles filhos do cão tudinho. Breno, eles me perturbam o tempo inteiro. E Jesus está esperando você redigir uma cartinha a punho, uma para cada um, evangelizando. Escreve uma cartinha. Isso aqui é estratégia, tá? Eu não estou brincando não. Isso aqui é estratégia. Breno, tem umas meninas na minha escola que me odeiam. Pronto, cartinha, ó. Faz uma cartinha para ela. Bem bonitinho. Se tua letra for feia, tu nem escreve à mão. Tu digita e imprime. Com inspiração divina, com texto bíblico. De preferência que fale sobre a identidade e propósito. Deixa um Jesus te ama lá no final. Porque, Breno, mas eu não suporto ela. Você vai ter que aprender a amar.
Tem uns vizinhos que parece que tem um diabo no corpo. Faça o bolo que você mais gosta e leve na porta deles. E diga assim: Jesus te ama e eu também. Moisés tem razões particulares para não voltar ao Egito, mas o propósito obriga-o a engolir aquilo que é particular em nome da causa que é coletiva. Porque se você não começar a engolir essas besteiras, os escravos não serão libertos. Essa é a nossa identidade. Nós somos libertadores. E não dá, né, para abrir mão do propósito de colocar toda uma geração em libertação por causa de questões que são particulares. Moisés volta para o Egito, e a resposta que Deus dá a ele, diante da sua pergunta: ô Senhor, quando o faraó perguntar em nome de quem eu falo, quando Israel perguntar quem foi que me enviou, eu falo o quê? Aí Deus diz a Moisés em Êxodo 3,14: assim você dirá a eles: o eu sou me enviou a vós. Então Moisés é o libertador que é enviado pelo eu sou. Para a gente entender aqui, Moisés está com 80 anos de idade a essa altura, porque ele passou 40 anos no Egito, e agora passou 40 anos em Midian, junto com seu sogro, apacentando as ovelhas do seu sogro. Então tem 80 anos, Moisés está com 80 anos de idade. Quando ele volta para o Egito, Deus vai se utilizar de um ciclo de 10 pragas para humilhar o Egito, antes de colocar o seu povo em liberdade. Deixa eu ver quem está com a memória boa. Quem lembra qual foi a primeira praga que Deus enviou sobre o Egito? Quem lembra? Alguém se arrisca? Oi? Todo mundo falando para dentro com medo de errar, é isso mesmo? Como é? É isso mesmo. Na primeira praga, as águas do Nilo se converteram em sangue. Essa era uma mensagem direcionada a Faraó. Porque quem bateu, esquece. Quem apanhou, esquece não. E quem bate no povo de Deus, em Deus está batendo. Faraó tem a sensação de que a impunidade está sobre ele, de que ele é a maior autoridade do mundo, porque fazem 80 anos que ele realizou um infanticídio desgraçado sobre os filhos dos hebreus. Fazem 80 anos que Faraó converteu as águas do Nilo em sangue, com o corpo, com o sangue das crianças hebreias. Passaram-se 80 anos, e não é à toa que Deus abre o ciclo com essa praga. Ele transforma as águas do rio Nilo em sangue. Era Deus dizendo para Faraó: passaram-se 80 anos, mas eu lembro. Passaram-se 80 anos, mas eu lembro. Deus abre o ciclo convertendo as águas do Nilo em sangue. Quem lembra como foi que Deus fechou o ciclo das 10 pragas? Quem lembra? O anjo da morte passa no Egito e mata todos os primogênitos na casa dos egípcios. Deus abre o ciclo dizendo: eu lembro, e fecha o ciclo dizendo: eu vingo. Eu sei, essa é uma mensagem um tanto quanto impactante para alguns ouvidos, porque, Breno, que conversa é essa? Salmos de número 94, a vingança pertence a Deus. É bom que a gente lembre que o Deus que levanta tem poder para derrubar. É bom que a gente lembre que o Deus que dá tem autonomia para tomar. É bom que a gente lembre que o Deus que faz subir da sepultura tem poder para fazer descer a ela. A gente vai começar a resgatar o temor quando a gente parar de pintar a imagem de um Deus bobão, de um Deus que tudo tolera, de um Deus que tudo aceita, de um Deus que é pura graça, de um Deus que é puro amor. Precisamos colocar dentro das nossas cabeças que um atributo de Deus não cancela outro atributo de Deus. Ele é amor, mas também é justiça, e ao culpado não tem por inocente. Deus ainda mata. Eu sei, esse é o tipo de mensagem que não soa bem a muitos ouvidos, mas eu preciso falar do jeito que o Espírito de Deus está colocando na minha boca.
Deus ainda mata. Aí tem uma galera de uma teologia da hipergraça que diz assim: mas isso foi no Antigo Testamento. E Ananias e Safira, está em qual livro do Antigo Testamento? Porque eu achei que eu tinha lido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Deus ainda mata. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus dá corda, mas não solta a ponta. Aqui não fala esse ditado não, em Juazeiro? Deus dá corda, mas não solta a ponta. Enfim, esse é Moisés, libertador do Egito, ou libertador dos filhos de Israel. O Egito tentou roubar dele a sua identidade, mas prevaleceu a identidade que Deus deu a ele, e o propósito que Deus havia confiado sobre ele desde o seu nascimento. Nós precisamos tomar cuidado, minha gente, porque nós sofreremos atentados contra a nossa identidade, a fim de que o nosso propósito se perca. Agora a gente vai para Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nasce em circunstâncias semelhantes à de Moisés. Quando Jesus nasceu, quem estava reinando sobre Israel era o endemoniado do Herodes, Herodes o Grande. Redobre a sua atenção e preste atenção agora. Existem vários Herodes na Bíblia, ou na história. Tem 6. Porque quando eu falo Herodes, tem gente que pensa que é só um. Não, tem 6. Se juntar os 6, dá uma casta de demônio, que era um pior do que o outro. Esse Herodes, a que me refiro agora, é o primeiro. Herodes o Grande. O Herodes que mandou arrancar a cabeça de João Batista já foi o Herodes Filipe I. O Herodes que participou da condenação de Cristo, do juízo de Cristo, foi o Herodes Agripa. Ou não foi? Foi Herodes Agripa? Então, aí tem outro Herodes, que é lá de Atos capítulo 12, que mandou arrancar a cabeça de Tiago e prendeu Pedro para matar depois. Tem um bocado de Herodes, todos endemoniados. A começar por esse aqui. No ano 64 a.C., Israel foi tomada pelo Império Romano. Havia um reinado de uma família israelita sobre o povo israelita. Essa família foi destituída e quem passou a governar sobre os israelitas foi o governo romano. No ano 64 a.C., eles tomam Israel. E tendo tomado Israel, o Império Romano precisa de uma família de confiança para entregar o domínio das terras israelitas na mão dessa família. Qual família escolhida? A família de Herodes. O pai de Herodes chamava-se Antípatro e a sua mãe era Cipros, uma princesa árabe. Pois bem, Herodes tinha muita ambição por ser grande. Não é à toa que ele é chamado de Herodes o Grande. Mas essa ambição dele beirava a malignidade. O cabra era maligno na sua essência. Ele queria governar, mas ele queria governar sobre tudo e sobre todos. No ano 47 a.C., a família dele deu a ele o governo da Galileia. Ele vira governador da Galileia. Mas ele não queria só governar a Galileia, ele queria reinar sobre tudo e sobre todos. Então, usando a sua lábia, a sua inteligência macabra, ele em 7 anos chega aonde quer. Ele vira rei dos judeus. Ele recebe claramente esse título, rei dos judeus. E aí o cara endoidou de vez. Tudo que tinha de ruim dentro dele entrou em ebulição e se manifestou do lado de fora. Herodes tinha mania de perseguição. Ele mandava matar todo mundo. Se ele por aqui estivesse passando e ele cismasse com o jeito que você está olhando para ele, aqui ó, arranca o pescoço dessa daqui, porque eu não gostei de como me olhou. Ele era desse jeito. Ele tinha uma guarda pessoal formada por 2.000 seguranças. Agora, para que diabo um homem anda com 2.000 pessoas atrás de si? Era muita síndrome do pânico e muito diabo dentro da cabeça. Herodes era louco de pedra, louco varrido. Só que houve uma crise no meio do seu governo, ou durante o seu reinado, porque os israelitas não gostavam que alguém de outra nação governasse sobre eles. Questão de patriotismo. Então os israelitas começaram a questionar a legitimidade do governo de Herodes sobre eles. Então diziam, Herodes não pode ser rei sobre nós porque ele não é israelita, ele não tem qualquer conexão com a nossa gente. Então Herodes teve uma ideia, ele lembrou da família real que governava sobre Israel.
a família dos Macabeus, ele teve uma ideia: eu vou me casar com uma das filhas dos Macabeus. Porque se eu me casar com uma das filhas dos Macabeus, eu automaticamente recebo cidadania israelense. Porque, por exemplo, se um homem aqui, solteiro, se casar com uma mulher nos Estados Unidos, ele automaticamente recebe cidadania norte-americana. Isso é muito natural e faz todo sentido. Então Herodes procurou a família real e se apaixonou por uma moça chamada Mariamne. O nome dela era Mariane. E o que é que um homem faz quando quer casar com uma mulher? O que é que ele faz? Ele manda flor, ele chama para um jantar, ele dá uma de romântico, mesmo que não seja, só para enganar a mulher e tomar o coração dela para si. Só que Herodes não mandou carta, não chamou para jantar, não deu uma de romântico. Ele teve uma ideia bem peculiar para fazer Mariane se casar com ele. Ele matou a família dela inteira e disse assim: aí ó, minha filha, agora você não tem ninguém, é melhor você casar comigo. O que você acha? Mariane casou com ele, por livre e espontânea pressão. Aí ele casou com Mariane para ter legitimidade no seu reinado. Só que antes de se casar com Mariane, ele já tinha mulher e já tinha filhos. O que foi que ele fez com essa mulher e com esses filhos? Perguntou: vocês querem viver ou querem morrer? A gente quer viver, então vai embora daqui. Porque se quiser morrer é só ficar. Aí a mulher e os filhos que ele já tinha, ele mandou embora para o exílio. Aí pronto, na cabeça dele ninguém pode mais falar nada sobre a legitimidade do seu governo sobre os judeus, porque ele casou-se com uma judia. Aí ele teve filhos com Mariane, teve 1, teve 2, teve 3, foi fazendo filho com Mariane. Só que depois de uns anos, ele olhou para Mariane e pensou assim: rapaz, se essa mulher um dia resolver se vingar de mim, porque eu matei a família dela inteira. Aí ele teve uma ideia, matou ela e a história diz que ele colocou ela dentro de um caixão com mel, para dizer que o amor é doce. E aí escondeu o corpo de Mariane dentro de um caixão com mel numa recâmara. E os filhos começaram a perguntar: cadê minha mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Aí Herodes pensou assim: rapaz, se alguém abrir a boca para esses meninos e disser para eles que eu matei a mãe deles, então eles vão querer se vingar de mim. Aí ele teve uma ideia, matou todos os filhos que teve com ela. Na época o imperador de Roma falou assim: é melhor ser um porco de Herodes do que ser um dos seus filhos. Ele era louco. Foi nessa época que Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, Mateus capítulo 2, lá vem aqueles reis magos do Oriente de Jerusalém, e eles chegam no território que Herodes manda, perguntando assim: aonde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Herodes disse: você falou o quê? Quem foi que nasceu? O rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes endoidou. Tem gente que fica endemoniada. Herodes não era do tipo que ficava endemoniado, ele entrava no demônio. Então levanta-se um novo decreto. Qual decreto? Herodes declara que toda criança de 2 anos para baixo dos israelitas deve ser assassinada. Um novo decreto de morte. Perceba, quando Deus estava prestes a levantar um libertador para Israel, houve decreto de morte. Quando Deus levantou um libertador para o mundo, também houve decreto de morte, porque batalha espiritual de libertação não é brincadeira. É por isso que a gente precisa engolir as nossas questões individuais e particulares, a fim de não tensionar ainda mais o que já é tenso por si só. Aí Herodes decreta a morte para toda, queria matar Jesus antes da hora. Aí o anjo do Senhor corre para José e diz assim: José, rala peito, vai embora, cai fora, pega Maria e some, desce para o Egito. Calma, Maria era pobre, José também, não era rico não. E você sabe que pobre não viaja de repente, que pobre tem que se organizar para poder fazer uma viagem. Para poder fazer uma viagem de uma cidade para outra, tem que se organizar. De um estado para outro, tem que se organizar mais ainda. E quando é uma viagem internacional, que passaporte que a gente tem? A ordem para José era fazer uma viagem internacional às pressas, com Maria e o menino Jesus que tinha acabado de nascer. Como é que ele vai? José era carpinteiro. Na época não tinha maquita, o trabalho era todo feito à mão. Não tinha eletricidade, não tinha toda a instrumentalidade que hoje facilita a vida dos marceneiros, de certa forma. Tinha nada disso.
José tinha seu cronograma, tinha suas entregas para fazer, tinha seu dinheiro para receber. Só que o anjo está mandando ele depressa descer para o Egito. Como é que ele vai? Ele vai viver como? Ele vai sustentar sua família como? Não dá tempo de levar a oficina para o Egito. Ele não vai poder levar o material dele. Não dá tempo de nada. As encomendas ficarão para trás, as demandas ficarão para trás. Como é que ele vai fugir para outro país, sendo pobre, com a mulher recém-parida? Vai se sustentar como? Mas eu preciso te lembrar que aqueles reis magos não vieram de mãos vazias. Eles vieram trazendo presentes. Quem lembra quais eram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Foque no ouro. Estou brincando não. O ouro não era para Jesus. O ouro era para José. Porque quem carrega Jesus não passa vergonha. Levante a mão, por favor, eu quero profetizar. Quem carrega Jesus não passa vergonha. Ele suprirá todas as suas necessidades conforme as riquezas da sua glória. Disse o salmista: eu fui moço e agora sou velho. Eu já vi muita coisa, mas uma coisa eu nunca vi: um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Mas 2 horas eu acabo. Ainda não comecei não. Jesus vai passar um tempo no Egito. Quando esse Herodes desgraçado morre, aí ele volta para Israel. Jesus vai dar início ao seu ministério. Vai descer as águas batismais pelas mãos de João o Batista. E na ocasião em que, em Mateus capítulo 3, Jesus é batizado, a Bíblia diz que houve manifestação divina. O Espírito do Senhor se manifestou em forma corpórea como uma pomba, e a voz do Senhor fez-se ouvida naquele instante. E a voz falava acerca da identidade de Cristo. Dizia-se sobre Jesus: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Pois é, essa é a identidade de Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em Mateus capítulo 4, a gente vai ver Satanás atentar contra a identidade de Cristo. Porque Satanás tem esse método de atentar contra a nossa identidade para fazer a gente se perder no nosso propósito. Perceba que em Mateus capítulo 3, Deus diz acerca de Cristo: este é o meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Só que em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia diz que temos jejuado 40 dias e 40 noites, Cristo teve fome. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo se manifesta diante de Cristo dizendo: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. No capítulo 3, Deus disse sobre Cristo: este é meu Filho. No capítulo 4, o diabo está dizendo: se tu és... gente, tome cuidado com a batalha no campo da identidade. Porque o diabo vai fazer de tudo para transformar as afirmativas de Deus a seu respeito em interrogações. Ele vai fazer de tudo para transformar a convicção de Deus a seu respeito em dúvida. Só que eu preciso te falar: você não é o que o povo malicioso da sua família diz que você é. Você não é o que certas ideologias estão dizendo que você é. Você não é o que certo grupinho da sua escola diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. E Breno, como é que eu faço para vencer a batalha no campo da identidade? Na palavra. Quando o diabo atenta contra a identidade de Cristo, transformando numa dúvida aquilo que Deus havia dito sobre ele como uma convicção, Jesus vai dizer a Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vence a batalha da identidade na palavra.
Eu não entendo, minha gente, porque existe gente filosofando em torno do propósito e da identidade, ou da identidade do propósito. Porque o que é identidade? Identidade é quando eu sei quem sou. E o que é propósito? Propósito é quando eu sei aquilo que fui chamado para fazer. Aí tem gente que fica querendo pesar. O que é mais importante? O ser ou o fazer? Para mim, a gente ficar discutindo sobre o que é mais importante, ser ou fazer, isso é o mesmo que a gente ficar tentando entender qual asa do pássaro é mais importante, a esquerda ou a direita. Qual asa do pássaro é mais importante, a esquerda ou a direita? Ambas são de igual modo fundamental e indispensáveis para o seu voo. Nenhuma das duas pode faltar. O que a gente faz tem a ver com quem a gente é, e quem a gente é tem a ver com aquilo que a gente faz. Qual é a identidade de Cristo? Ele é o Salvador do mundo. Mas por que a gente reconhece que Ele é o Salvador do mundo? A gente reconhece quem Ele é por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então o que Cristo faz na cruz aponta para quem Ele é, e quem Ele é aponta para aquilo que Ele faz na cruz. Então nós precisamos entender o que Cristo disse: pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Então não dá para ficar separando quem a gente é daquilo que a gente faz. Não tem como a gente ficar dizendo que a gente é bom quando aquilo que a gente faz é ruim. E Deus está nos convocando para essa reflexão nesse tempo. Breno, mas assim, eu quero saber qual é a minha identidade. Como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Porque só descobrindo quem você é, você entenderá qual é o seu propósito. E na igreja, pastor, está cheio de gente. Quem eu sou? Qual é meu chamado? Eu fui chamado para fazer o quê? Qual é meu talento? Qual é meu dom? Qual é o meu propósito de vida? Vou te falar. O primeiro passo é você discernir qual é a sua identidade. E essa coisa da identidade é tão importante, tão importante, tão importante, que lá em Mateus capítulo 16, Jesus se preocupou com quem estavam falando que ele era. Jesus vira para os discípulos e diz assim: vem cá, quem é que estão falando por aí que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer: estão falando que tu és um dos profetas, que tu é Elias, que tu é Eliseu, que tu é João Batista. Estão dizendo que tu és um dos profetas. Não tem um bocado de crente hoje que vive debaixo da seguinte filosofia: eu não estou nem aí porque falam de mim, eu não estou nem aí porque pensam de mim. Perceba, Jesus está preocupado com quem ele representa para a sociedade, e ele pergunta isso aos seus discípulos, a fim de ouvir da boca dos discípulos o que é que falam dele no meio da sociedade. Então fuja dessa ideia de que você não tem nada a ver com o que pensam a seu respeito, que você não tem nada a ver com o que falam sobre você, porque eu vou te falar, você precisa começar a se preocupar com a impressão que você está transmitindo para a sociedade, porque Deus precisa de quem você é para cumprir o propósito dele na sua vida. Então assim, vamos tomar cuidado com essas ideias equivocadas de que a gente não deve nada a ninguém, porque se o propósito de Deus é coletivo, a gente deve muito a todo mundo. E eu sei, gente, é difícil compreender esse tipo de coisa, porque a gente gosta daquele tipo de mensagem que enche o nosso ego e diz assim: você não deve nada a ninguém, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Enquanto a Bíblia diz: tomem cuidado, porque vocês estão cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Jesus disse: virão escândalos no meio de vocês, mas ai de quem por meio desse que vier o escândalo. Então a gente precisa começar a tomar cuidado com aquilo que a gente representa para as pessoas lá fora. Jesus está perguntando aos discípulos: quem estão falando que eu sou aí fora? Aí eu te pergunto: no seu bairro o povo fala que você é quem? No seu trabalho o povo está falando que você é quem? No meio da sua família você representa o quê? É claro que ainda que você seja quem Deus te chamou para ser, e ainda que você faça o que foi chamado para fazer, vai ter gente te atacando, porque Cristo foi quem foi chamado para ser e fez o que foi chamado para fazer. E ainda assim diziam que Jesus tinha demônio. Deram alguns testemunhos sobre Cristo que não tinha nada a ver com o seu comportamento. Evidentemente que nem todo comentário a gente deve relevar, mas quando a maioria esculacha, quando a maioria esculhamba, quando ninguém respeita, quando ninguém atribui credibilidade, isso significa que o problema não está em todo mundo, o problema está na nossa conduta e na nossa falta de leitura assertiva quanto ao nosso comportamento cristão. Me desculpe, mas hoje o caldo é grosso assim mesmo. Foi Deus que mandou. Aí quando os discípulos dizem o que as pessoas estão dizendo acerca da identidade de Cristo, Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem dizeis vós que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Oh, quando Pedro diz isso, o coração de Cristo estremece. Cristo fica cheio de satisfação. Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A ti também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, antes de Cristo dizer a Pedro, tu és, porque isso aqui fala sobre identidade. Antes de Cristo dizer a Pedro, tu és, Pedro que teve que reconhecer quem ele era, porque a revelação da sua identidade está na revelação de quem Cristo é. Então, se você deseja se conhecer, conheça a Cristo e você descobrirá quem você é, porque a sua identidade está nele. E é quando nós reconhecemos quem ele é quando nós temos a revelação de quem ele é, que a gente se torna inabalável até diante dos ataques do inferno, até diante das resistências do inferno, porque é quando Pedro reconhece quem Cristo é, que sobre ele vem uma palavra de autoridade: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e eis que a ti te entrego a chave do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então o exercício da autoridade está. Eu fiz uma arte aqui que eu não sei o que foi, hein? Oi. Ah, voltou. Obrigado. Então a revelação de quem nós somos está na revelação de quem ele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: conheça a Cristo, e você se descobrirá. De novo, conheça a Cristo, e você se descobrirá. Conheça a Cristo e você se descobrirá, gente. O segredo é esse. O segredo é esse. Mas a gente precisa de disciplina, a gente precisa de esforço, a gente precisa de um cronograma de oração, de leitura bíblica, de estudo da palavra, de dedicação, de jejum, de consagração. A gente precisa do exercício da santificação, porque é dentro desse processo que nós conheceremos Cristo, e tendo a revelação de quem ele é, nós ouviremos dele quem nós somos. Caminho para finalizar dizendo: Satanás atentou contra a identidade de Cristo, mas Satanás não precisou atentar contra o propósito. O diabo atenta contra a identidade. Contra o propósito, o diabo não precisa muito trabalhar não, porque os nossos próprios sentimentos atentam contra o cumprimento dos nossos propósitos. Nossos sentimentos nos atrapalham muito. E nós precisamos despertar para um fato: fomos chamados para dominar e não para sermos dominados. Mas esse domínio não começa do lado de fora, esse domínio começa do lado de dentro. E eu vou finalizar dizendo: coloque os seus sentimentos no lugar certo. Qual que é o lugar certo dos sentimentos? Debaixo do seu domínio. Infelizmente tem muita gente desequilibrada, achando que é transparente, achando que é sincera, achando que é verdadeira. E não é transparente, não é sincero, não é verdadeiro, é só desequilibrado mesmo. Tem gente que, se achando transparente, mostra tudo que sente. Se ela está feliz, é só tu olhar para a cara dela que ela mostra que está feliz. Se ela está com raivinha, é só tu olhar para a cara dela também que você vê que ela está com raivinha. Uma transparência que desagrada a Deus e você acha que é sinceridade. Isso não é sinceridade, isso não é transparência, isso é desequilíbrio. Breno, porque se eu gostar eu não escondo, mas se eu não gostar, sai de baixo, que eu também não escondo. A boca eu posso até controlar, mas a expressão, pode me olhar que eu vou estar fazendo cara de que, e revira olhinho. Gente, isso é desequilíbrio. Porque quem é elegante dá conta de ser elegante até quando está cheio de raiva. E a Bíblia, o Evangelho salva e ainda educa. Quando você vê um crente mal educado, é um crente em processo de libertação. Ainda não está liberto não.
O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, vai falar assim, ó: irai-vos e não pequeis. O que é a ira? O sentimento. O que é o pecado? É a consequência desse sentimento quando ele não é submetido ao seu controle e ao seu domínio. O que é que Paulo está falando? Tenha ira, mas não deixa a ira te ter. Porque quando você tem ira, você consegue controlar o que faz, consegue controlar o que pensa, consegue controlar o que fala. Mas quando é a ira que te possui, quando é a raiva que te possui, aí você perde o controle sobre o que pensa, sobre o que fala e sobre o que faz. E aí começa a pensar, fazer e falar muita besteira. O que é isso? Gálatas capítulo 5, isso é domínio próprio. Um dos gomos do fruto do Espírito. E eu amo dizer isso. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Um dos escritores do livro dos Provérbios vai dizer o seguinte: como cidade sem muros, assim é aquele que não sabe controlar-se ou dominar-se. Na época da guerra, toda a força da cidade estava nos muros, porque era a proteção da cidade. Então a cidade que não tinha muros era considerada uma cidade fraca, porque estava exposta. Então exposição na Bíblia não é sinceridade, é fraqueza. Essa sinceridade, essa transparência que você se orgulha, você devia se envergonhar, segundo a Bíblia, e procurar melhorar. Talvez tenham pessoas aqui se sentindo ofendidas pela palavra. É sinal que eu estou pregando certo e vou continuar. A nossa humanidade é tão problemática, os nossos sentimentos nos atrapalham tanto que sentimentos tentaram atrapalhar até Jesus. Breno, até Jesus, sim, até Jesus. Em Mateus capítulo 26, os sentimentos de Jesus vão tentar impedir um cumprimento do seu propósito. Porque instantes antes do início ali do processo da crucificação, a Bíblia diz que a alma de Jesus se encheu de angústia e ele ficou cheio de tristeza até a morte. Jesus ficou triste, diga comigo, Jesus ficou triste. E tristeza é um sentimento que remete à humanidade. Todo ser humano, dentro das suas muitas emoções, em algum momento da vida ou em alguns momentos da vida se vê triste. Isso fala sobre humanidade. Isso aqui revela que Cristo de fato se fez homem por amor a nós. E aí, cheio de tristeza, Jesus, vendo o cálice que estava prestes a beber, ele fez aquela oração, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora, que oração é essa, Jesus? Se o Senhor desceu justamente para tomar esse cálice, como é que o Senhor vem me meter uma conversa dessa de, se possível for, passar de mim esse cálice? Você consegue entender isso? Porque eu não consigo. Se ele veio para beber esse cálice, por que é que ele está orando para não beber esse cálice? Tristeza. A tristeza fez Jesus titubear por um instante. Por causa da tristeza, por um momento, ele considerou não cumprir o propósito que veio para cumprir. Os nossos sentimentos mais nos atrapalham do que nos ajudam. É por isso que você precisa parar de permitir que a sua vida seja regida por aquilo que você sente. E você precisa respaldar a sua vida naquilo que você sabe, a despeito daquilo que você sente. Quando Jesus ora dizendo, se possível for passar de mim esse cálice, Jesus está fazendo uma oração em que a sua alma está debruçada sobre as suas emoções. Essa oração é emocional. Jesus está aqui orando com base naquilo que sente. Mas calma, ele não orará apenas com base no que sente. Ele dará prosseguimento a essa oração de forma racional, porque na continuidade ele vai dizer: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que é que ele está falando? Senhor, eu estou triste, e a minha tristeza está me fazendo desejar outra coisa, que não é o cumprimento do propósito. Mas eu não tenho, a tristeza não me tem, eu que tenho ela. Jesus está olhando para a tristeza e dizendo isso: você não me tem, eu que te tenho. Breno, qual a diferença? Quando você tem tristeza, você faz o que precisa ser feito, apesar da tristeza que carrega dentro de si. Agora, quando a tristeza tem você, ela começa a exercer sobre a sua vida um poder paralisador, e você não faz o que deve fazer, mesmo sabendo o que precisa ser feito. Gente, a nossa vida cristã está sendo comprometida, e nós não temos glorificado a Deus de toda maneira. Por quê? Porque a gente coloca o que a gente sente acima daquilo que a gente sabe. A gente fica esperando sentir de orar para orar, sendo que a gente não devia esperar sentir de orar para orar. A gente devia orar porque sabe que tem que orar. A gente, oh meu Deus, eu estou sentindo a autoridade do Espírito, e Deus está nos entregando uma palavra proibitiva aqui essa noite. Breno, qual é a palavra proibitiva? Você não viverá mais no impulso dos seus sentimentos,
conhecimentos, mas você viverá respaldado pelo seu conhecimento acerca do Evangelho. Pare de guiar a sua vida, de conduzir a sua vida, de debruçar as suas decisões sobre as suas emoções, quando Deus espera que você comece a se comportar de modo racional. Pare de ser sobremaneira emocional. Não é sobre deixar de sentir, é sobre colocar aquilo que se sente no lugar certo. Porque a tristeza fez Jesus considerar não tomar o cálice, mas ele tomou o cálice mesmo tendo tristeza e desejando não tomar o cálice. Então assim, minha gente, ou a gente começa a controlar o que sente, ou os propósitos serão comprometidos pelos nossos sentimentos. Eu não sei quem me acompanha no Instagram, mas eu me meti numa confusão de ontem para hoje, porque eu estava pregando sobre o profeta Elias, e naquela pregação eu postei 30 segundos de vídeo, e aquela é uma pregação de mais de 1h30, onde eu falo sobre a complexidade daquilo que a gente sente. O ser humano é tão problemático, tão problemático, tão problemático, que até o profeta Elias, o profeta do fogo, se comportou de uma forma absurdamente problemática. Jezabel disse assim: eu quero a cabeça de Elias, eu quero Elias morto. Aí Elias ficou com medo de morrer e fugiu para Jezabel não matar ele. No meio da fuga da morte, porque ele não queria morrer, que Jezabel queria matar ele, no meio dessa fuga, ele deitou debaixo de um pé de zimbro e falou assim para Deus: chega, Senhor, eu quero morrer. Quer o que, Elias? Morrer. E por que tu está fugindo de Jezabel? Porque eu não quero morrer. Os sentimentos fazem a gente se comportar de modo incoerente. Então o que é que rege a sua vida? É o Evangelho ou a raiva que você sente? O que é que rege a sua vida? É o propósito de Deus ou o ressentimento que você tem? O que é que rege a sua vida? A palavra do Deus eterno ou o cansaço que você tem sentido? O que é que rege a sua vida? A sua fadiga, o seu estresse ou a palavra que você ouve há tanto tempo? Gente, Deus está conversando conosco e nos dizendo: nós estamos nos perdendo dentro da nossa identidade e comprometendo o cumprimento do nosso propósito ou do propósito de Deus através de nós, porque a gente coloca o que a gente sente acima de tudo. E hoje a palavra de Deus para nós é essa: te controla. Hoje a palavra de Deus para nós é essa: te controla. Sentimentos são tão complexos que em alguns momentos Deus chega a ser radical com a gente no tocante ao que nós sentimos. Ele nos entende, mas como sabe que a gente precisa de choque de realidade, senão a gente não funciona? Deus nos ama, mas tem hora que sabe que a gente só vai funcionar se Ele segurar nos nossos ombros e fizer assim, ó. Hello, terra chamando. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo de número 6, Jesus vai nos obrigar a perdoar. Jesus nos obriga, Ele nos. Você não gosta tanto de ser obrigado que é difícil até falar isso. Ele nos obriga, Pai, Ele nos induz na oração a dizermos: Pai, perdoa aqueles que nos ofenderam, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus fez os discípulos fazerem essa oração sem perguntar se eles estavam dispostos a perdoar quem ofendeu eles. Aí eu imagino os discípulos na cabeça assim: rapaz, eu não vou orar isso aí não, porque se eu orar isso aí eu estou mentindo. Não perdoei. Quando eu senti de perdoar, eu perdoo. Não, você não tem que sentir de perdoar para perdoar. Não é o que você sente que deve reger a sua vida, mas o que você sabe acerca do Evangelho que você tem ouvido. Não espere sentir para perdoar, perdoe porque sabe que precisa perdoar. Aí Jesus vai dizer, depois de ter entregado o modelo da oração, Ele vai falar assim, ó: porque se vocês perdoarem quem ofendeu vocês, o vosso Pai que está no céu também lhes perdoará. Agora, se vocês não perdoarem quem ofendeu vocês, tampouco o vosso Pai que está no céu lhes perdoará. Agora calma aí, só vai para o céu quem é perdoado, é ou não é? Céu não é lugar de perfeitos, é lugar de perdoados. Agora, quer dizer que se você não perdoar, você pode ir para o inferno. Misericórdia, Breno, que conversa é essa? Está na Bíblia. Na carta aos Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça. Aí o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, vai dizer: tomem cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
Porque a amargura tem excluído muita gente da graça de Deus. Repare, se a salvação é pela graça e a amargura nos exclui da graça, quer dizer que a amargura tem o poder de jogar a gente no inferno. O que você sente te atrapalha tanto que seu ressentimento tem o poder de te lançar no quinto dos infernos. Então esse é um tempo de alinhamento. Esse é um tempo da gente refletir sobre a nossa identidade. Esse é o tempo da gente refletir sobre o nosso propósito e não deixar mais aquilo que a gente sente ficar atrapalhando a nossa vida. Eu usei esse exemplo esses dias e vou usar aqui porque me sinto impelido pelo Espírito de Deus. As meninas da igreja, as meninas tão quebradas. Tão quebradas. Me desculpe as meninas falar isso, mas vocês estão quebradas. Breno, em que sentido? No sentido de casamento mesmo. Porque assim, homem está ficando raro. Tá? Porque é muitos falando todos. Aí esse que fala todos não quer vocês. Aí tem os que gostam de mulher, mas tem medo de compromisso. Eles ficam com você até o dia que você disser, e aí? Vamos assim dar um passo adiante? Ele diz, eu preciso de um tempo. Porque alguma coisa mudou entre nós. Eu já não sinto mais a mesma coisa. Medo de compromisso, puro medo de compromisso. Então as meninas estão quebradas. É por isso que muitas meninas têm se submetido ao que não presta. Não que isso justifique. Mas o medo da solidão, os impulsos da carne, fazem você ver amor aonde não existe amor nenhum. Aí tem muitas se interessando por uns cabras desgraçados, que arrebentam com sua vida, arrebentam com o seu psicológico, acabam com elas. E elas sabem que eles não prestam. Só que basta elas receberem uma mensagem deles, que elas sorriem de canto a canto, e elas se submetem à conversinha deles. Por quê? Porque embora elas saibam que eles não prestam, elas não se comportam com base no que sabem, mas com base no que? Isso é só para você entender num exemplo prático, tanto que o que a gente sente nos atrapalha. Nossa natureza é perversa, nossa natureza é caída, nossa natureza é pecaminosa. E se a gente não submeter a nossa vida a uma disciplina, a gente não vai nunca entender quem somos, nem cumpriremos o propósito de Deus. O propósito de Deus não será cumprido nem em nós e nem através de nós. Hoje tratamos sobre maturidade cristã. Hoje tratamos sobre o comportamento que Cristo espera da gente, considerando a nossa identidade e o nosso propósito. Moisés, libertador de Israel. Jesus, libertador do mundo. Deus não é seu, porque na oração de Mateus capítulo 6, o Pai não é meu, o Pai é. Então, para que você cure uma geração que está doente, você precisará reconhecer as suas enfermidades, clamar a Deus por cura e graça, para submeter essa natureza caída e perversa ao domínio do Espírito Santo, ao domínio do Deus eterno. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Levante no seu lugar.